Olá pessoal, aqui é o Pedro Campinas Pedro e hoje eu vou falar porque o meu braço está levantado até agora, sendo que eu já terminei a introdução. Então pessoal, hoje eu vou falar sobre uma coisa polêmica, um assunto muito polêmico que dominou 2016 nesse mundo das bonecas, né? Que foi o reboot de Monster High, né gente? O reboot de Monster High, assim, tem gente que odeia ele, tem gente que gosta dele, assim, a maioria odeia, mas assim, não tem como a gente fugir dele, porque chegou mesmo e não tem como a gente tentar fugir. O máximo que a gente pode fazer é deixar de colecionar, mas eu acredito também que vocês gostam muito de Monster High e eu não vou deixar de colecionar só por causa disso, sabe? Porque Monster High, assim, literalmente mudou minha vida pra melhor, então eu não vou deixar de gostar de Monster High só por causa que os rostos mudaram. Então, hoje eu vou dar minha opinião sobre o reboot, só que um pouco mais fora daquele contexto, daquele vídeo que eu gravei no início do ano, no fim do ano passado, no ano retrasado, de 2015, né, quando saiu o reboot mesmo. No finalzinho assim de 2015 eu gravei aquele vídeo que eu até pedi pra vocês assinarem a petição lá pra Mattel não mudar. Só que não adiantou nada, né, gente? Então tá aí o reboot e a gente tem que aceitar ou não aceita, ou atura ou surta, né, bebê? E agora eu vou dar minha opinião, né, um pouco mais com a cabeça fria, né? Porque aquela época eu tava com a cabeça muito quente porque eu não tava aceitando tanto assim, porque, né, é um baque muito forte, né? Mas agora já passou um ano, então eu já tenho minha opinião mais formada, eu já sei o que eu acho. E agora eu vou falar pra vocês os lados bons e os lados ruins do reboot. O lado ruim do reboot, né, eu vou começar pelo ruim pra depois de dar um up no vídeo. É a falta de qualidade. Isso é muito chato, sabe? Porque a maioria das bonecas não tem articulação. Não a maioria, né? Mas tipo, tem muitas bonecas que não tem articulação. Isso é chato, de verdade, eu não gosto muito disso. E também eu acho que a mudança do rosto dos personagens é um ponto ruim em algumas bonecas. Tem outras que eu acho que até combinaram, por exemplo, a Draculaura. Eu gosto do rosto dela no reboot, mas eu acho que a falta de qualidade da articulação é o que me pega, sabe? Se não fosse isso, assim, eu super aceitaria o reboot, assim. Se todas as bonecas viessem articuladas, eu estaria super ok, assim, hoje, né, já com o reboot, mesmo com o rosto mudando, mas articulação, gente, é uma coisa muito necessária pra mim, né? E também, além disso, eu acho que o suporte é muito importante, né? E a maioria das bonecas, se não todas as bonecas do reboot não tem suporte, então isso me afeta muito também, porque quem gosta de colecionar sabe como que é chato ter uma boneca sem suporte. Eu acho que esses são os lados mais ruins do reboot, né? Agora, tirando esses lados ruins que pesam bastante, tem muitas coisas boas que a gente esquece, sabe? Por causa dessas coisas ruins que a Mattel botou. Então, chega de falar de coisa ruim, vou falar sobre a parte boa desse polêmico reboot. Primeiro, uma coisa boa que poucas pessoas falaram é que a Mattel começou a dar um foco maior pra linha de Monster High, sabe? Eles estavam fazendo umas linhas assim muito doidas, botando muito personagem, e esqueceram de personagens mais antigos que eles tinham lançado, sabe? Mas eles começaram a dar foco nas personagens principais, né? Então, toda a linha praticamente tem as personagens principais, né? Que é a Cleo, a Laguna, a Claudine, Draculaura e Frank. E tem uma nova personagem principal que é a Ari, né? E eu gosto muito dessas 6 bonecas, tirando a Ari um pouco, porque, né? Ela é a Ari, chata. Eu gosto muito dessas personagens porque elas todas têm uma paleta de cor muito diferente e eles sabem trabalhar muito bem isso, sabe? Eles deram as coisas para as personagens e eles, todas as bonecas das personagens nesse reboot, você vai ver que tem a paleta de cor certa. E eu gosto muito disso porque não fica destoando muito assim, sabe? Quando você bota as bonecas juntas, você vai ver que ali tem uma, sei lá, como pode falar, uma organização, sabe? Tirando Electrified, que é aquela linha toda colorida, né? Mas as outras bonecas todas têm essa pegada da cor principal e a estampa, a estamparia da personagem mesmo, sabe? Por exemplo, a Frank tem o xadrez, a Laguna agora usa escamas, a Cleo mesmo, né, tá cheia de bandanas, cheia de coisa egípcia, e eu acho que isso eles tinham perdido um pouco, coisa que na primeira era de Monster High tinha bastante, essa coisa de paleta de cor e de estampas da personagem certa. Mas isso daí é uma parte meio artística que eu noto muito das bonecas, porque eu gosto muito dessa parte do designer delas, né? Eu presto muita atenção nessa parte. Mas também tem outras coisas boas, como a animação, que mudou pra melhor de verdade. O desenho em si pode ter ficado mais infantil? Sim, ficou, não tem como negar. Que a linha em si ficou mais infantil, tanto é que nem tem mais suporte pra você deixar em pé, né? Mas isso também não é ruim, sabe? Porque essa barbificação significa que a linha pode durar mais tempo. Por exemplo, a Barbie tá aí há 50 anos no mercado, por quê? Porque tem tanto bonecas
de qualidade, né, de muita qualidade, tem outras bonecas que não servem pra nada, só fica parado assim, né? E eu acho legal eles trazerem isso pra Monster High. Claro, tem que ser uma parte ruim? Tem, né? Quem coleciona não vai ter tantas bonecas colecionáveis. Mas é bom porque os fãs da linha de verdade vão ter a linha por mais tempo, sabe? Ajuda a manter a linha por mais tempo. Outra parte boa também do reboot, que na minha opinião é a que eu mais gostei, é que eles fazem linhas mais... como que eu posso explicar? Uma coisa mais normal, sabe? Não é igual as linhas de Monster High, as últimas principalmente, que sempre mudavam a personagem. Por exemplo, a Haunted, né, deixava a personagem totalmente diferente do que ela realmente é. A própria Grande Barreira de Corais, né, assim que se fala, também muda a personagem totalmente, sabe? Eu gosto desse reboot porque eles estão deixando as bonecas mais com cara de básica, se é que vocês me entendem, sabe? Elas usam umas roupas assim mais normais. Então, independente da boneca que você comprar, de qual linha for, se você comprar a Frank básica do reboot, né? Ou você comprar, sei lá, a Frank que vem com playset, aquele playsetinho do computadorzinho, todas elas têm uma roupa, por exemplo, mais normalzinha, sabe? Eu gosto disso porque qualquer boneca que você comprar, você vai ter uma roupa ok pra você deixar uma boneca. Então não vai ficar uma coisa tão diferente assim na sua coleção. E como consequência dessa coisa de deixar as roupas mais normais, como eu falei agora, a linha voltou com os Fashion Packs. Isso eu amo muito Fashion Pack, vocês não me imaginam quanto eu gosto de Fashion Pack. Agora nós temos de volta, né, as roupinhas pra você trocar, e eu gosto bastante disso, porque como eu falei, se você comprar uma boneca só, por exemplo, se você é um colecionador novo e você quer comprar uma boneca nova pra começar a sua coleção, você pode escolher qualquer uma dessas bonecas do reboot, que todas elas têm uma roupa ok pra você deixar na sua coleção, sabe? Não é nenhuma boneca assim com uma versão muito diferente que não parece nem a personagem original, sabe? Todas elas têm uma roupa padronizada, digamos assim. Fora que todas as roupinhas do reboot tem uma pegada mais fashionista e mais normal, digamos assim, sabe? E eu gosto disso porque não fica uma coisa tão fantasiosa, sabe? É uma coisa que você usaria no dia a dia se caso você fosse um monstro, sabe? Ok, que isso não vai acontecer, mas... E até mesmo os playsets, né? Eles fizeram os playsets novos com um foco mais na escola de Monster High ou na casa das bonecas, entende? Então eu gostei bastante disso e eles estão trazendo os personagens antigos de volta aos poucos, por exemplo. Saiu um Cloud, né, recentemente, e um Cloud muito bonito, por sinal. E eu acho que eu gosto disso, sabe? Porque eles dão realmente foco ao que Monster High são monstros na escola. E eles estão dando foco na escola e nos monstros. Eu acho que no final o reboot significa mais uma reorganização de Monster High. Porque estava realmente uma linha muito bagunçada. Mas eu acho que a forma que eles divulgaram, né, o reboot não foi a melhor forma para as pessoas aceitarem. Então acho que eles pecaram nisso, por isso que teve uma repercussão um pouco ruim. Mas no final, se você for ver realmente a intenção deles, não foi uma intenção ruim. Eu pretendo sim ter algumas bonecas do reboot, né? Principalmente as básicas, né, do reboot, que são as 5 personagens principais, né? Porque eu realmente acho que aquelas bonecas estão bonitas. E eu acho que elas merecem estar na minha coleção. E é isso, gente. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse reboot. Eu gosto porque eles estão tentando trazer aquela ideia inicial de Monster High, que era realmente ser uma escola para monstros. Então tem coisas de escola de verdade, né? Por exemplo, o próprio playset da Frank, que vem no laboratório, né? Essas coisas. As roupas, então, né, são mais normais, né? Não tem linhas diferentes, assim, que fujam tanto desse contexto escolar de Monster High, né? E eu gosto disso, eu acho isso bem bacana, porque me lembra realmente Monster High como era no início. Mas também, por outro lado, tem a falta de qualidade, né, das bonecas, principalmente na articulação. E eu esqueci até de falar aqui que o próprio corpo das bonecas mudou, né, deu uma encorpada nelas um pouquinho mais, tá quase igual a Monster High. Também no próprio corpo eles mudaram, eles botaram umas coisas mais interessantes. Eu acho que a única que sofreu um pouco mais foi a Frank, que perdeu a tinta das costuras, né, que agora é em relevo. Mas a Cleo agora tem o corpo de bandanas igual uma múmia deveria ser de verdade, né? A da Clara não mudou nada, né? O rosto ficou mais bonitinho. A Claudinha agora tem pelos. A Laguna agora tem escamas onde ela tem aquelas barbatanas. Então isso é legal, eu gosto disso, eu acho interessante. A Mattel acertou nesse ponto. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, como eu já falei, né? E até o próximo vídeo. Tchau!